Irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje para celebrar o mês da Bíblia. E como foi dito no início dessa celebração, o mês da Bíblia, a pedido do Papa Francisco, que dá o seguimento a estudar a Carta de Efésios. Nosso Papa Francisco pede que nesse mês da Bíblia nós possamos estudar a Carta de Efésios, com o tema se vestir da nova humanidade, que está lá na Carta de Efésios 4. Então, nós estamos aqui também para aprender e obedecer junto, eu também, a esse chamado do nosso Papa. A liturgia de hoje nos convida a assumir a nossa cruz. O profeta Jeremias, na primeira leitura, já quer nos provocar sobre isso. Jeremias é um profeta, e aonde que ele foi anunciar a palavra de Deus, ele foi pregar para aquelas pessoas que estavam ali, e aquelas pessoas não deram ouvido ao profeta Jeremias. Jeremias, por ser profeta, ele anunciou, ele proclamou a palavra de Deus. E muitos que estavam ali zombavam de Jeremias. Todas as vezes que ele levantava sua voz para anunciar a palavra do Senhor, contra toda maldade e calamidade, que é o que existe na nossa vida hoje, que muitos de nós, quando vamos falar de Jesus, vamos falar da igreja, nós somos muitas vezes também zombados por alguns, somos também motivo de riso. E ali naquele lugar, a palavra do Senhor, diante de Jeremias, se tornou vergonha e chacota. Jeremias era um profeta, mas as pessoas não davam muita importância para Jeremias. Jeremias foi escolhido do Senhor a ser profeta e a anunciar a palavra de Deus, como Deus também nos chama a anunciar a palavra dele. E aí, mesmo assim, ele continuou, porque ele tinha um chamado, a missão de anunciar a palavra de Deus. Por isso que ele disse: seduziste, Senhor, e eu me deixei a seduzir. Porque para ele não eram as pessoas, era ele cumprir o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu a ele, e ele também devolver ao Senhor com o sim dele. Por isso que ele não se importou e se derramou diante de Deus, falando: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Por isso anunciou a palavra, mesmo que as pessoas não dessem muita importância. Nós cristãos também temos que fazer isso. Quando anunciamos a palavra de Deus, assumimos nossa cruz, atendemos a nossa vocação, atendemos o sacramento, a igreja, a obediência ao Papa, ao Bispo, aos párocos, nós estamos cumprindo com essa palavra: seduziste-me, Senhor, e eu deixei de seduzir. E é por isso que o Evangelho de hoje nos provoca a assumir a cruz. Assumir a cruz não é um sofrimento. Assumir a cruz é eu me doar por inteiro aonde Deus me chamar. Assumir a cruz é eu me colocar à disposição, de acordo com o meu tempo, para o chamado na comunidade, para a paróquia, mas primeiramente a minha comunidade. Isso é assumir a cruz. Assumir a cruz não é um sofrimento, mas eu tenho que carregá-la, porque eu fui chamado. No entanto que Pedro, ele quis na hora, ele quis falar para Jesus que Jesus não pudesse permitir tal coisa. Mas nós entendemos que muitas vezes nós somos Pedro, que não queremos tal coisa na vida do outro, ou um exemplo, uma despedida, uma pessoa que é transferida, uma pessoa que está no meio de nós que vai ser transferida para um lugar, uma pessoa que está no meio de nós que vai mudar de bairro, ou que conseguiu alguma coisa, vai sair do nosso círculo de convivência, e às vezes é chamado por um propósito maior dentro da igreja, e nós muitas vezes não entendemos como Pedro, é normal, e às vezes podemos ser pedra de tropeço na missão do outro, no chamado do outro. Não vai não. Por que você vai? Não, vem aqui conosco. Poxa, e a comunidade não vai? Nós também temos isso como Pedro. Então nós temos que entender muitas
chamado a Jerusalém para doar a própria vida. E lá em Jerusalém, porque os líderes religiosos daquela época, que se consideravam tal, que se consideravam maiores, eles perseguiram Jesus até a morte. E muitas das vezes nós também somos perseguidos dentro da igreja por tal ministério, por tal cargo, por estar na igreja, por proclamar isso, por ser escolhido disso. E às vezes somos perseguidos também. E Jesus foi perseguido até a morte. Mas Jesus já tinha convicção que ele tinha que doar a vida dele. Ele foi chamado a isso. Por isso ele não se importou. Por isso que ele carregou a cruz dele e foi até o fim. E hoje, nessa manhã de setembro, de 1º domingo de setembro, ele fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E a resposta está na leitura da carta aos Romanos, que quando nós podemos distinguir a vontade de Deus, que é bom, que agrada, que é perfeita, nós precisamos transformar o nosso coração. Na carta de Romanos já nos diz a mudar o nosso jeito de pensar, a mudar o nosso jeito de julgar, porque a vontade de Deus sempre será boa, será agradável e que é perfeito. Assumimos a nossa cruz. Não é a cruz do sofrimento. Quando assumimos a cruz de seguir a Cristo, de se voltar para Cristo, a cruz não se torna sofrimento. A cruz se torna para nós a graça de ir em frente. Quando assumimos a nossa cruz, nós conseguimos enfrentar as dificuldades, as situações adversas, muitas situações de calamidade. Conseguimos olhar para esse mundo com os olhos do amor e do coração. Quando assumimos nossa cruz, nós conseguimos vencer os desafios e as situações que têm aparecido. Então, vamos perder a nossa vida assumindo a nossa vocação. Vamos perder a nossa vida assumindo o nosso chamado. Mas aproximar para quê? De quê? Servindo na comunidade, vendo o que está precisando, servindo a paróquia. Vamos perder a nossa vida. Esse é assumir a cruz. Perder a nossa vida em prol do próximo, em prol daquele que passa fome, aquele que está talvez aqui na porta agora, aquele que precisa de nós, aquele que está na rua. Perder a nossa vida é atender aqueles que nada têm e nada pode nos oferecer, que é o nosso próximo. Que possamos nessa partilha da palavra sair daqui hoje com essa palavra: Senhor, eu quero seguir a Ti. Eu quero assumir a minha cruz dentro da minha comunidade, na minha família, no meu serviço. Ajuda-me a perder a vida por Ti, no meu próximo e na minha próxima. E que tudo aquilo que for da Tua vontade seja bom e agradável a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.